Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leon Diniz. Ainda no capítulo A Reencarnação e a Igreja Católica, considerações gerais de Leon Diniz, no item 2. Em meio à tormenta, à imensa tragédia que abala o mundo, muitas vezes a criatura, com o coração oprimido, com os pensamentos perturbados, pergunta: por que Deus permite tantas calamidades? Para essa interrogação, a Igreja Católica só tem respostas vagas e confusas. Diz ela, a consequência da impiedade dos povos, do proceder deles abandonando a religião, desprezando os seus preceitos e seus direitos temporais. Esquece a Igreja que foi o mais católico e o mais praticante dos povos, a Bélgica, o que sofreu primeiro e com mais intensidade os horrores da guerra. Esquece que outra nação católica, a Áustria, contribuiu para que eles se desencadeassem. Dois monarcas devotos, meticulosos observadores das práticas religiosas, tendo sempre na boca o nome de Deus, um católico protestante e o outro. São os que carregam a pesada responsabilidade dos crimes cometidos e nas ondas de sangue derramadas. O ensino da Igreja, com a sua doutrina de uma existência única para cada alma, é impotente para explicar o drama atual. Mister se faz procurar outra coisa. Só a filosofia das vidas sucessivas e a compreensão da lei geral de evolução podem dar solução do problema e conciliar a bondade e a justiça de Deus com os acontecimentos que se desenrolam. Então, até aqui, a gente entende que a Igreja defende, né, para o caos, para as coisas ruins que nos acontecem, a falta do fiel dentro da igreja, né? Já que eles não estão indo para a igreja, aí Deus castiga, né? E na verdade não é isso que acontece. É muito vago esse tipo de resposta, porque aqui ele cita, né, a Bélgica como uma das maiores guerras que teve, e é o povo mais cristão, mais católico, né? Cristão não, mais católico que tinha. Outra aqui, a Áustria, também se dividiram em razão de desacordo entre eles, sendo que todos ali, grande parte, eram católicos. Então, se são frequentes essas pessoas dentro da Igreja Católica, por que aconteceu tanto desastre na vida delas? Onde que Deus estava punindo elas ali se elas eram praticantes, né? Então, essa resposta da igreja de que as coisas ruins acontecem porque você não vai para a igreja, não funciona, não cola. Não é bem isso. Muita gente vai para a igreja e as coisas ruins vão acontecer de qualquer forma, né? O fato de você entrar numa religião, seja ela qual for, não vai te garantir o céu. O que vai te garantir é a sua prática da caridade. Por isso que Jesus dizia, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação, né? Lembremos primeiramente que quando emanações maléficas invadem a atmosfera, tornando o ar dificilmente respirável, instala a tempestade para a purificação do meio terrestre. Do mesmo modo, quando elementos mórbidos se desenvolvem no nosso organismo, quando os micróbios infecciosos crescem de número, sobrevém uma crise e a febre se manifesta. Então, aqui ele justifica, né, que quando o mal começa a atingir um nível muito grande, acaba acontecendo alguma situação para limpar essa psicosfera negativa, né? Então, eu li na Transição Planetária sobre isso, né? Houve o tsunami por conta, pegou a encosta lá da Indonésia e tal, morreu milhares de pessoas em razão de que o lugar era um lugar de promiscuidade, era um lugar de prostituição, de droga. Lá existe aquele negócio do voodoo lá, né, que é um pessoal que está bem atrasado ainda, que fazia magia negra. Então, de tanto aquela psicosfera ser tão pesada, houve o tsunami, que é algo material, né, físico, para que levasse aqueles espíritos ainda muito atrasados dali e que outros benevolentes, mais adiantados, pudessem voltar naquele local e fazer o local se desenvolver. E é o que está acontecendo com o planeta Terra em geral, né? Vocês olham aí pela situação climática que nós estamos vivendo, em época de frio a gente vê calor intenso, em época de
de calor intenso vem o frio, são chuvas torrenciais, são tempestades que a gente não via acontecer. No Brasil era tudo tão tranquilo, tão sossegado. E hoje a gente vê acontecendo cada tipo de situação climática aqui e terrestre que a gente não tinha. Nós não tínhamos aqui terremoto, agora na encosta aí do litoral teve. São situações preocupantes, porque quando a Terra começa a falar, olha, a coisa está ficando feia, é para a gente abrir bem os olhos, porque a qualquer momento vem aí uma pancada e leva todo mundo, né? Os desencarne coletivo é o que mais está acontecendo, porque pegam aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória de conhecimento, de evolução, de nível, né, evolutivo, e olha, você não está afim de evoluir, cara, vaza, vamos dar espaço para quem quer, porque o planeta vai se tornar de regeneração. Quem não acompanhar não fica aqui, isso é fato, né? E não é um castigo de Deus, não, é a lei do desenvolvimento espiritual, é a lei do progresso, não tem como a gente retroagir, a gente pode até ficar parado, mas retroagir não. Então, quem tiver ficado muito paradinho aí, então vai para um planeta onde o seu, como que posso dizer, né, a sua energia, ela vibre de acordo com aquele planeta, porque esse aqui, logo, né, tá previsto até 2054 que a limpeza realmente seja feita e que aqui mude bastante, né? Então, estamos aí nos preparando para isso. É a luta dos infusórios bons e maus que povoam o corpo humano. Se temos que continuar a viver, ela prossegue até a destruição dos parasitas perigosos e o nosso corpo readquire saúde e vigor. O mesmo se dá com o organismo social e planetário. Deus não se desinteressa dos nossos males, ele vela pela humanidade dolorosa como um pai médico pelo filho enfermo, dosando os remédios de maneira a fazer que dos sofrimentos deste resulte um estado de vida mais são e melhor. A humanidade, temo-lo dito, se compõe, na sua grande maioria, das mesmas almas que voltam, de vida em vida, a prosseguir nesse mundo a sua educação, o seu aperfeiçoamento individual, contribuindo para o progresso comum. Elas nascem no meio terreno até que hajam adquirido as qualidades morais necessárias para subirem mais alto em sua evolução. Através dos séculos, a humanidade sofre crises que assinalam outras tantas fases do seu desenvolvimento. Atualmente, ela mal saiu da sua crisálida, da sua ganga impura e grosseira, e desperta para a vida superior. A nossa civilização é toda superficial e esconde um fundo considerável de barbárie. O drama a que assistimos representa a luta dos instintos egoístas e brutais contra as aspirações do direito à justiça e à liberdade. No curso das primeiras existências terrestres, a alma tem, antes de tudo, que construir a sua personalidade, desenvolver a sua consciência. É o período do egoísmo em que o ser tudo atrai a si, tirando do domínio comum as forças, os elementos necessários a constituir o seu eu e sua originalidade própria. No período seguinte, restituirá e irradiará, distribuindo com todos o que houver adquirido, sem se empobrecer por isso, pois que nessa ordem de coisas aquele que dá aumenta o que possui, aquele que se sacrifica entesoura. Então, nas primeiras existências aqui na Terra, a gente sabe que era um momento mais egoísta, egocêntrico, né? Era para desenvolver o eu da pessoa, né? A sua essência. A segunda fase que a gente passa é quando a gente começa a entender o outro, né? Então, olhe bem que fase que você tá. A primeira fase é aquela que você enxerga só você mesmo. E principalmente aquela fase vitimista, né? Ai, meu Deus, por que isso comigo? Por que eu passo por isso? Por quê? Por quê? Né? A gente faz um monte de pergunta do porquê, mas a gente não quer ouvir as respostas. Na verdade, a gente quer o resultado. A gente quer que resolva a nossa situação. Esse momento egoísta é a nossa primeira fase espiritual, né? A gente se encontra, a gente se acha, né? Mas a gente se acha como se fosse o filho preferido de Deus e que ele tem que fazer todos os nossos gostos. E quando o pai não faz, hoje foi falado nos 3 livros isso, quando o pai não faz, a gente se revolta contra ele. Quantos filhos vocês conhecem
que não conversam com seus pais porque os pais proibiram determinada atitude do filho, né? Ah, você não vai sair com seus amigos, pronto. Você já arrumou encrenca com o teu filho. Você tá vendo que se você deixar ele sair, ele pode se machucar, pode acontecer alguma coisa de violência na rua. Você tá sentindo, porque mãe tem muito disso, né? Você tá sentindo que algo pode acontecer, então você não quer, você quer prevenir. E o filho não entende, aí fica revoltado. Ah, minha mãe não deixa eu fazer nada, eu quero sair, ela não deixa, não me dá liberdade. Ou então, um marido, uma esposa, né? Já aconteceu quantas vezes isso comigo, né? A pessoa falar, ah, eu quero sair com meus amigos, tudo. E eu sou meio quadradona para essas coisas. Eu acho que relacionamento, o marido, o namorado, tem que estar saindo junto com a namorada, com a esposa, né? Para qualquer tipo de evento. Eu penso assim, mas talvez seja uma maneira errada de pensar. Mas a Patrícia pensa dessa forma. Eu acho que quando você está sozinho, você sai para onde você quiser, você faz o que você quiser. Mas quando você está com uma pessoa, eu creio que deve estar fazendo as coisas junto com aquela pessoa, né? Se é para me deixar, eu sempre falo isso, se é para eu arrumar uma pessoa que é para me deixar sozinha em casa, então para que eu quero uma pessoa? Melhor ficar sozinha. Então eu acredito que quando você fala para um cônjuge, com um namorado, né, um marido, fala, olha, eu não quero que você saia sozinho, eu queria ir junto, né? Já que eu não posso ir junto, vamos programar alguma coisa nós dois, né? Ah, aí o marido já fica com o bico desse tamanho, né? Porque você não deixa eu fazer minhas coisas e tal. A pessoa às vezes é tão individualista que ela não percebe, né? Que ela quer fazer algo que está machucando o outro, né? Eu não acho legal. Eu, Patrícia, né? Não é o espiritismo, isso não aprendi em escola, não. Isso sou eu. Se eu estou errada, paciência, mas é a forma que eu penso, né? Eu não acho justo. Eu sair, passear com umas amigas e o marido ficar em casa assistindo televisão, né? Eu acho que eu tenho que fazer companhia para ele, ou ele tem que ir junto nesse passeio. Onde não cabe um, não cabe o outro. Eu penso dessa forma, né? E acho que vou morrer pensando assim. E eu já vi que muita gente já mudou desse tipo de ideia, né? Tá mais liberal. Cada um vai para um lado, faz o que quer. Bom, enfim. Eu não faço ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu penso dessa forma, né? E quando a gente está nesse patamar de pensar no outro como, né, o que você gostar, quer que o outro aconteça com ele, o que você gostaria que acontecesse com você, eu acho que eu estou entrando aqui nessa segunda fase. Eu não consigo mais me ver só eu, né? Eu vivo sozinha porque eu não tenho ninguém. Mas a partir do momento que eu tiver alguém, eu divido tudo o que eu tiver que fazer com essa pessoa. Eu acho que isso é essa segunda fase do espírito. É o de conviver com o outro, mas conviver em harmonia. Um pelo outro, um ajudando o outro nessa jornada que não é nada fácil. Como eu passei mal essa semana mesmo, e se não fosse um grande amigo me socorrer, como sempre é ele que me socorre, eu não sei o que seria de mim. Então a gente precisa dos outros. Não dá para viver sozinho. E eu tô nessa fase de que eu valorizo demais os meus amigos, eu valorizo demais a minha família, né? Eu desejo o bem, eu oro por todos o tempo todo, eu peço a Deus pela vida de cada um. Então, tem horas assim que as pessoas ainda falam assim, você tem que pegar e passear, curtir sua vida. Não, você fica aí, pensa em um, pensa em outro, ajuda um, ajuda outro. Eu só fico feliz se for assim, né? Que nem quando aconteceu, né, a fibromialgia me atacar essa semana, eu ainda não tô lá, grande coisa, né? Ainda tô com um pouquinho de sequela. E naquele momento ali eu pensava do quê? No meu animal, não falo nem animal, né? Meu amiguinho aí, o Mike, pensava no meu filho, como é que eu vou deixar o filho aí sozinho no mundo? E pensava na prática mediúnica que eu tô doida para voltar para ativa, né? Então, ou seja, as três coisas, eu pensava em outros, eu não estava pensando em mim ali, né? Eu sei que se eu morrer, vai ter alguém para cuidar do meu cachorro. Ele não vai ficar aí à deriva. Alguém vai pegar ele para mim, né? O meu filho já está aí no mundo, está criado, está com 26 anos, não precisa, bem dizer, de mim, né? Mas eu ainda acho que estou aqui para ajudar. Estou aqui de braço aberto para o dia que ele falar, mãe, me socorre, eu estou ali. E a prática mediúnica é um prazer que eu tenho tão grande de poder estar ali em razão, né, tanto do encarnado como do desencarnado, de poder fazer o meio de campo. Me dá uma alegria, né? Eu não sei se eu vou chegar lá no primeiro dia de trabalho, depois de tantos anos, e conseguir
através da mediunidade, uma psicografia para uma pessoa que está precisando de uma mensagem, ou de receber alguma notícia, mas eu vou estar ali totalmente entregue para isso, para que isso ocorra, porque eu sei como para mim faz muito bem, eu também desejo que faça o bem para alguém, né? Eu fico super feliz quando a espiritualidade manda um carinho para mim, ou quando alguém, um ente querido, manda um recadinho para mim. Quando o telefone toca de lá para cá, eu fico hiper feliz, né? Quem não fica? É um bálsamo para a gente saber que a vida continua. Então, esse patamar do espírito, quando ele chega ao ponto de não pensar mais nele, mas pensar no próximo, às vezes até numa situação de risco que nem eu estava, e eu pensando em outras pessoas, aí eu falo, Patrícia, graças a Deus, você está melhorando. Fisicamente pode ser que a coisa não anda muito bem, mas o seu espírito continua caminhando no trajeto certo, é isso aí, né? Não me gabo, não me orgulho de nada, sei que sou cheia de defeito, que a qualquer momento eu caio de novo, a gente vive nisso, né? Para poder aprender a andar, a gente engatinhava e caía, levantava, e a jornada do espírito não é muito diferente, não. Horas ele está vivendo um momento só ele, hora o espírito está vivendo um momento nós, né? Quem está em volta. Isso faz parte da nossa evolução, né? Mas é importante a gente buscar centrar isso na cabeça e falar qual é o grau que eu quero ficar. Esse que eu fico lá me olhando no espelho, me achando a coisa mais linda do mundo e preocupada com a ruga e preocupada se o salão de cabeleireiro vai entrar no feriado, como é que eu faço, fica desesperado quando quebra uma unha. Esse tipo de coisa aí é perigoso, né? Se a gente viver em razão do eu, é muito perigoso. Então é importante que leituras como essa abram nossa mente, né? De forma que, se alguma coisa ruim acontece com a gente, não é castigo de Deus, mas é porque a gente está num patamar, numa evolução pequena. Então, para dar aquele empurrão, ele fala: opa, vou dar um problema grande para essa pessoa, porque ela vai ter que resolver, e isso vai acelerar o crescimento daquele espírito, né? Já a Igreja Católica, infelizmente, ela fala que não, que quando acontece alguma coisa ruim, a culpa é porque você não entrou na igreja, né? Seja, e outras igrejas, outras religiões também falam isso. O próprio Espiritismo, isso não é uma coisa de Deus, não é uma coisa de Jesus, isso é uma coisa do homem, né? Eu cansei de ouvir, quando eu entrei na doutrina espírita, de alguns espíritas que frequentavam, né? Não o pessoal que dirigia o centro, mas o pessoal que frequentava. Eu cansei de ouvir isso. E agora que você começou a frequentar o centro espírita, você não pode parar mais. Aí eu falo, por quê? A hora que eu quiser eu paro, ué. Não sou obrigada a estar aqui batendo cartão todo domingo, né? Eu acho que religião que sufoca a gente nesse sentido aí não é uma religião. Religar com Deus não é isso. Você tem as suas obrigações, claro, também não é uma vez na vida, outra na morte que você vai aparecer lá. Mas não que você tenha que estar ali rígido, né? Naquela obrigação, porque aí não é uma coisa que você está buscando, é uma obrigação. Você já faz isso no seu serviço, você já tem que bater cartão lá para ganhar o seu salário. Então, bater cartão em igreja para poder ganhar o céu, isso não existe, na minha concepção, né? Aí as pessoas falaram, vai dar azar, você vê que todo espírita morre de uma maneira brusca, violenta, porque o cara se dedicava pra caramba e de repente ele parou com os trabalhos, aí ó, morreu. Aconteceu o pior com ele. Nada a ver, isso não tem nada a ver. Isso aí são falas, né, que as pessoas têm, eu acho que já vem enraizado de outras religiões, sei lá, mas não tem nada a ver. Você frequenta com o teu coração, você vai lá no centro espírita, na igreja, aonde for, qualquer religião que você frequentar, vai com amor, não vai pela obrigação. Vai pelo amor a você, amor à sua família, amor a Deus, amor a Jesus. Vai lá para poder, às vezes, dentro dessas casas de oração, você vai encontrar atividades para você se sentir útil. Aí sim, aí é uma religião, ela está realmente ativando no teu coração o amor a Deus. Agora aí, porque ou eu vou, ou vai acontecer um pior comigo, isso não existe, né? De fato não, isso aí é coisa do homem, não é coisa de Deus. A gente para por aqui, depois a gente continua conversando mais um pouquinho, porque esse capítulo aqui, gente, é compridinho, viu? Ele é bem comprido, mas a gente continua, se Deus quiser. Fiquem com Deus aí.